Olá, muito bem-vindos ao nosso encontro aqui preparatório para o nosso curso de novos membros. Hoje tenho o prazer de ter comigo meu irmão Neto. Tudo bem, Neto? Olá, tudo? Uma alegria estar aqui. Que bom. O Neto veio falar conosco hoje sobre um tema muito importante da nossa fé, um tema muito importante revelado na Bíblia, que é o tema da salvação. Nós já vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, vimos que a Bíblia, como palavra de Deus, revela a santidade de Deus e também vimos que a Bíblia revela a pecaminosidade humana. Ou seja, o ser humano é totalmente pecador, depravado e Deus é totalmente santo. E aí geramos um problema de como é que esse Deus santo vai aceitar esse ser humano pecador na presença dele. E essa é a doutrina da salvação, explica como acontece isso, como Deus aceita o ser humano, como é que faz para ser salvo, né? Como você consegue chegar até Deus, é Deus que tem que buscar você, você consegue construir sua casinha no céu, né? Ou Deus tem que fazer morada para você, preparar lugar, como é que é isso? Então vamos ver como é que o Neto consegue clarear um pouco as nossas ideias a respeito da salvação. Por favor, meu irmão, fique à vontade. Claro, e que prazer, né? Que privilégio a gente poder falar desse assunto, que é um assunto bastante especial para mim, né? Porque o que nós vamos tratar aqui é que nós, né, da Igreja Presbiteriana, nós acreditamos que é Deus quem salva do começo ao fim, né? Então, o homem ele não colabora em nada com a sua salvação, somente com a sua perdição, né? E para mim é um assunto especial, por quê? Porque de alguma forma eu já acreditei, eu já fiz parte, né, da turma, né, que acredita que a gente tem alguma colaboraçãozinha com a nossa salvação, mesmo que seja o ato de crer, a nossa fé. E aí a gente vai caminhar aqui nos textos bíblicos, tentando deixar isso um pouco mais claro, como o senhor disse aqui. Então vamos lá. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto da carta aos Efésios, o capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Acho importante a gente observar nesse texto que fala sobre a bondade de Deus, né? Lá no início, mas o texto onde o apóstolo Paulo começa falando da bondade de Deus em nos salvar, em nos abençoar em Jesus Cristo. Ou seja, né, a palavra Cristo ou pronome nele aparece muitas vezes, e outras coisinhas mais, como dizendo que Deus nos escolheu em Cristo, aí no verso 4, e isso faz parte de toda sorte de bênção espiritual que nós recebemos nele. Então nós temos aqui a primeira palavrinha que diz que Deus nos elegeu, Ele nos escolheu. Nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo, né? Então a gente percebe aqui que antes mesmo de eu nascer, de você nascer, de estar nos propósitos, né, de vir a esse mundo aí, o Senhor já havia nos escolhido para sermos dele, para pertencermos a ele. Quando nós vimos sobre o pecado, nós vimos, por exemplo, um texto de Romanos 3, que o apóstolo Paulo diz que não existe nenhum bom, nenhum sequer, e ele fala o seguinte: todos a uma se fizeram inúteis, ou seja, em um único ato toda a humanidade se fez inútil.
E nós não estávamos lá, porque a humanidade se fez inútil no ato da desobediência, né, de Adão e Eva. Então, o erro ou o pecado é uma coisa que nasce conosco, não porque nós fazemos, mas já aconteceu lá atrás. Agora você diz que salvação também é uma coisa que aconteceu lá atrás, mas até antes de Adão e Eva, né? Então, Deus... eu disse para os irmãos aqui que quando nós vemos aquele texto de Romanos 3, nós estamos dizendo que toda a humanidade junto caminha para o inferno, né? A partir do pecado, todo mundo merece o inferno. Sim. Então, o que você está dizendo é que dessa fila que está indo para o inferno, Deus escolheu pessoas de lá, antes da fundação do mundo, e traçou o destino deles para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e daí nos predestinou para Ele. Então Deus traçou o nosso destino, falando: essas pessoas serão minhas. Exatamente, porque não tinha como ser diferente, né? A partir do momento que essa nossa condição é de total depravação, né? Como vocês já conversaram aqui, o que eu posso fazer para buscar a Deus, né? Quem é que está buscando a Deus? Quem é que está preocupado com a sua condição de rebelião ou de separação, de alienação de Deus? Esse texto de Romanos capítulo 3 vai dizer que ninguém, né? Ou seja, que todos não estão nem aí com a sua salvação. Então é somente pela intervenção de Deus que os olhos são abertos, o coração é transformado e o ser humano consegue se voltar novamente para Deus, né? Somente após essa ação de Deus na vida das pessoas. E aí, em outros textos bíblicos, nós vamos perceber que esse ato de Deus é um ato soberano, ou seja, é um ato que Deus realiza, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? No final do verso 5. Ele fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, segundo o conselho da sua vontade. E aí, meu irmão, minha irmã, esse é um mistério, né? Por que Deus resolveu me escolher e não escolher a outro? A Bíblia está repleta de exemplos e textos que vão nos dizer que Ele não nos escolheu porque havia alguma característica presente em nós que chamasse a atenção dele, mas somente pela vontade dele. Não escolheu os mais bonzinhos, não escolheu os mais bonitinhos, os mais fortes, os mais ricos, nada disso. Nada disso. E esse é o mistério da predestinação, mas é o que a Bíblia diz claramente, né? O que nós cremos, né? Por exemplo, um outro texto que fala acerca disso é o texto de Romanos, muito conhecido, né? Romanos capítulo 9. Onde fala-se que Deus escolheu Jacó e não Esaú. E quando que foi feita essa escolha? Foi feito antes dos gêmeos terem nascido. Até se nós pudermos abrir esse texto. Então, aqui no texto de Romanos, né, 9, a partir do versículo 11, é bem claro, né? Como eu estava comentando, até gostaria de ler aqui na Bíblia. Que diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Ou seja, né, eles não tinham vindo ao mundo. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então é um texto bem claro e eu gosto de pensar que a outra opção fora, né, o que nós estamos conversando aqui sobre Deus nos escolher, sobre Deus começar a salvação e terminar a salvação nas nossas vidas, é uma opção chamada de fé previstas, ou seja, Deus ele não escolheu conforme a sua soberana vontade, mas ele viu, né, como se fosse num túnel do tempo, lá na história, quando você nascesse, quando você crescesse, ouvisse a mensagem do Evangelho, se você teria ou não
a fé para responder positivamente. E esses que tiveram uma fé e responderam positivamente à mensagem do Evangelho, estes então são os que seriam salvos. Eu acho curioso, né, que a gente estar preso sempre a essas duas visões, e são muito diferentes, né? Ou seja, um entende que Deus escolheu, que é como nós interpretamos a Bíblia, esses textos, e né, o tema central da Bíblia sempre vai estar em torno da escolha de Deus, desde a genealogia lá, Deus escolhe uma família e não outra e tal. E a outra visão é que Deus viu quem seria bom o suficiente para segui-lo, né? Aí uma vez eu fiquei me perguntando, por que será que nós temos que ter uma dessas duas visões? Por que não tem uma terceira visão, tipo assim, que está aberto e que se não está definido, sabe? Assim, e que Deus não sabe quem vai salvar. Porque na final de contas, quando nós não acreditamos que Deus escolheu, a gente, no geral, a gente trabalha assim como se tivesse em aberto, né? A maioria das pessoas que seguem igrejas que não acreditam na eleição, eles imaginam assim que está um campo aberto, assim. Deus não sabe quem vai para o céu, quem não vai para o céu, ele vai julgar ainda. Só que quando você vai ver a doutrina dessas igrejas, né, a doutrina deles vai ter que usar essa doutrina da presciência, ou como você chamou? Da fé prevista. Da fé prevista. E aí eu comecei a pensar por quê? Porque de todo jeito a Bíblia amarra a salvação à cruz. Ou seja, na cruz, Jesus tinha que ter uma lista. Ou ele tinha uma lista de pessoas na cruz, ou o inferno está vazio. Né? Todo mundo está salvo. Então, para nós que entendemos que Deus salvou, faz muito sentido Jesus ter uma lista, mas até para aqueles que entendem que vai depender das suas obras, no final das contas ele tinha que ter uma lista lá na cruz. Então a forma de construir isso é desenvolver uma doutrina de que lá Deus enxergou quem seria bom e com base no que ele viu na sua vida futura, ele decidiu essa lista para que você fosse salvo na cruz, porque não tem outro ponto de salvação para o cristianismo que não seja a cruz de Cristo. Eu acho que aí tem dois pontos. Primeiro que é essa questão da lista, né? De toda forma havia uma lista, né? O livro da vida, Apocalipse, vai dizer que foi escrito antes da fundação do mundo também. Por dentro e por fora. Não tem nenhum nome sendo acrescentado ao longo da história, né? No livro da vida, ele já está escrito, né? Apocalipse vai dizer. Mas um outro ponto parece que essa visão também torna Deus refém da história e não como aquele que conduz soberanamente a história, né? Parece que Deus tá sendo assim, tá sentado assim numa arquibancada, torcendo assim, poxa, fulano, vai, mais um pouquinho só você consegue ser salvo. Por pouco você não conseguiu, mas você vai conseguir. Poxa, mas aí, sabe? E aí ele não tem poder para salvar. Exato. E todo o poder de salvação está na mão do ser humano. Exatamente. E acaba a graça de Deus, né? Qual é a graça dele, se você merece? É muito curioso, né? Eu chegar para você e falar: Neto, por favor, trabalhe para mim hoje, né? Eu tenho um lote lá para você carpir, você vai lá e trabalha o dia inteiro, eu chego no final do dia e te dou R$100, né? Foi presente? Foi graça? Não, você mereceu. Meu salário. Seu salário. Então, graça é outra coisa. Graça é você chegar e dar para quem não merece, né? Para quem não fez nada. E quando nós entendemos que a salvação é pelas obras, a gente está falando isso com Deus, né? Olha, eu mereço, eu fiz isso, eu cumpri a promessa, então o Senhor tem que me salvar, né? Eu te fiz tantas coisas, então você tem que me salvar. Eu fui devoto por tanto tempo, então você tem que me salvar. E aí é um pagamento. Eu até já ousei dizer que se você acreditar que você é salvo pelas obras, né, por sua devoção, ou porque você foi à igreja, ou porque você fez qualquer coisa, você devia fazer uma oração, então, dizendo que você não precisa de Jesus. Eu não preciso de Jesus, porque eu fiz tudo para que eu conquiste a salvação, então. Né? E aí a turma assusta, né? Porque quem quer fazer essa oração dizendo que não precisa de Jesus?
Então, se você precisa de Jesus, como é que acontece essa salvação? É isso que eu chamei você para falar aqui e eu não estou deixando você falar. Então, vamos lá, pode falar à vontade aí. Não, maravilha, mas é totalmente por aí. Eu acho bacana pensar nesse texto aqui de Romanos, ainda no capítulo 9, porque se a salvação fosse por alguma obra, até mesmo a fé, o crer, né, no sacrifício de Jesus, que Deus tivesse enxergado, né, por um túnel do tempo lá na frente, quem seriam essas pessoas que creriam, esse texto poderia ser construído de uma outra forma, né? Sim, com certeza. Porque aqui o apóstolo Paulo ele é enfático em dizer que Deus escolheu um dos gêmeos que nasceram praticamente ao mesmo tempo, não por qualquer bem ou mal que eles houvessem praticado, mas ele escolheu de acordo com a sua vontade, né, para que prevalecesse o chamado dele, a escolha dele quanto à eleição, que é a questão fundamental da graça, ou seja, não há qualquer razão para Deus ter nos escolhido em nós mesmos. E aqui, quando você fala dos gêmeos, nós estamos falando de Jacó e Esaú. E a Bíblia fala um pouco da vida dos dois, lógico que fala mais de Jacó do que de Esaú. Mas quando fala de Esaú, não fala de episódios ruins. Então, eu sempre quando eu olho para esse texto, eu lembro dessa história, eu falo, gente, se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria Esaú. Esaú é o cara que trabalha para a família, é o cara que bota comida na mesa. Jacó é o filhinho da mamãe, que fica ali no colo, tal, e engana, e rouba. Tá certo que Esaú pisou na bola, lógico, né, também, ao vender lá, todos lembram da história, né? Mas o irmão primogenitura. O irmão fez o papel do tentador. Do tentador, porque você vê alguém chegando do trabalho cheio de fome e você não o ajuda, né? Não tem amor ao seu irmão. Não tem amor ao seu irmão que trabalhou por você. O Jacó tá pior em tudo. Exatamente. E Deus escolheu Jacó. Exatamente. Esse Deus mesmo. E quando a gente pensa também num outro texto, né? Porque acho que a questão da outra visão contrária, né? A visão de que, essa visão de que Deus salva, né, por graça de acordo com a sua escolha, essa escolha graciosa de Deus, é a visão de que Deus salva pela fé, como a gente conversou aqui, pela fé prevista. Só que o que é a fé na vida nossa? Né? Como que essa fé é gerada em nossos corações? Eu produzo fé em mim mesmo? Então, se a gente pensar mais uma vez, né, como que essa fé surge, a gente tem que ir para Efésios capítulo 2, no versículo 8, que nos diz, né, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a fé com a qual nós cremos em Jesus para a nossa salvação não vem de nós. É dom de Deus, é um presente dado, é pura graça. Se você acredita em Cristo, é porque Deus te deu a graça de crer. Exatamente. Então nós podemos dizer que quando eu e você entramos na igreja, aceitamos talvez o convite de alguém para ir para a igreja, ou fomos levados por nossos pais, e em algum momento ouvimos o Evangelho, fomos tocados por ele, acreditamos em Jesus, dependendo do tipo da igreja, em algum momento foi feito um apelo, você levantou a mão dizendo que crê em Jesus. Nós vemos isso como uma ação nossa, mas pelo que a Bíblia diz, isso é uma reação nossa, porque a ação primária é a ação de Deus nos dar essa fé. Isso. Né? Do Espírito Santo tocar em nós, nos convencer da situação do pecado, do juízo. E então, em reação à salvação, nós reagimos confessando que cremos, reagimos aceitando, reagimos achando que nós estamos aceitando a Jesus e indo atrás dele, né? Mas sendo que Deus é quem foi nos buscar. Sabe, eu gosto de pensar nisso nessa conversa que nós estamos tendo aqui, exatamente num termo que acho que o senhor mesmo que já colocou nisso em alguma aula que eu participei, em alguma pregação que
que você fez. Nós estamos tratando aqui dos bastidores, né, da salvação. Ou seja, como a Bíblia ela explica de uma forma clara, mas não em todos os seus detalhes, de como a salvação acontece, né? Então, nesses bastidores é exatamente isso que nós percebemos no momento que nós cremos. Né? Eu tomei a iniciativa e tudo mais, que é aquele velho exemplo, né, de que quando você vem para Cristo, né, você vem porque você viu lá a placa na frente da igreja, lá, digamos assim, escrito lá: venham a mim todos os cansados e aflitos, enfim, eu vos aliviarei. E quando você entra, passa, né, por aquela porta e você olha para trás, né, no batente de dentro está escrito: ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, né, o Pai dá ao Filho, né, aqueles que Ele escolheu, né? Então, eu acho que é esse processo de entender, né, na nossa caminhada depois de salvo, como que Deus fez essa obra em nossas vidas, né? E quando eu olho, por exemplo, Paulo escrevendo isso, que você acabou de ler aqui, para uma igreja, ou seja, um povo que já cria em Cristo, né? E ele tendo que explicar como que isso acontece, né? Jesus falando, né, para as suas ovelhas, vou estragar o suspense, mas você vai ver João 10 aí, né? Jesus falando: não, tem segurança, não vão morrer, não, jamais vão perecer, estão na minha mão. E aí eu vejo que o motivo de se revelar os bastidores é para trazer força, é para mostrar para você o seguinte: você está em pânico porque você não sabe se vai conseguir? Então fique tranquilo, porque quem trouxe você até aqui não fui eu, não foi você que veio sozinho. Então, se você foi trazido por mim até aqui, você vai continuar, né? E eu comecei, eu vou completar, né? Então, o assunto da salvação, eu não vejo ele sendo trazido na Bíblia para gerar uma polêmica, mas para gerar segurança. Fiquem tranquilos. Vocês não chegaram aqui sozinhos. Eu escolhi vocês, eu trouxe vocês, eu caminhei com vocês e eu continuo com vocês. E eu não vou perder nenhum. Não vou perder nenhum de vocês. E se você for olhar para o Antigo Testamento, o povo andando no deserto, Deus sempre chama a atenção do povo falando isso. Foi eu que tirei vocês do Egito, eu que cuidei de vocês, eu que providenciei comida para vocês, vocês ainda duvidam de mim, né? Vocês ainda me ignoram, vocês ainda me desprezam. Quando Deus se revolta com o povo, tal, ele sempre traz esse exemplo, né? Não sou eu que estou cuidando de vocês, vocês esqueceram tudo que eu fiz, né? A primeira vez que essa palavra assim relacionada à eleição, ela aparece no Antigo Testamento, né, que Deus escolheu, de uma forma assim, com esse termo, né, escolher, no livro de Deuteronômio, capítulo 7. E para mim é um texto muito assim emblemático, porque é Deus falando assim: olha, exatamente isso, eu vos escolhi para ser meu povo, para eu ser o seu Deus, não porque vocês eram a nação mais numerosa, mais forte, mas porque eu amei vocês e para que vocês andem nos meus caminhos. E quando Moisés escreve isso, né, Deuteronômio é relembrar a lei, né, o cenário é que eles estão nas campinas de Moabe, prestes a entrar na Terra Prometida. Então eles já tiveram uma caminhada de libertação, com Deus sustentando, com Deus assegurando, com Deus corrigindo, com Deus perdoando, com Deus trazendo eles de volta. E aí naquele estágio de entrar na Terra Prometida, eles são relembrados, depois de já experimentarem a salvação de Deus. Que eles chegaram até ali não pelas suas forças, eles são relembrados de que foi porque Deus os conduziu, porque Deus os amou, porque Deus os havia escolhido, né? Porque Deus quis. Então, para mim, esse é um texto que fala muito acerca também de como João Calvino pensava e tratava esse assunto, né? Porque nas Institutas, João Calvino, né, que é o pai da nossa teologia aí,
ele vai trabalhar sobre a salvação, a predestinação, após a obra de Cristo, após o sacrifício de Cristo, e não comumente como outros teólogos utilizam a partir dos atributos de Deus, lá no começo de tudo. Então ele é muito pastoral nisso, né? E Calvino também falava que esse assunto não era um assunto para você ficar conversando com quem é novo na fé, que não, né? Mas sim, com quem já teve experiência, já experimentou Deus na sua salvação, né? Também a nossa confissão de fé vai dizer isso, que a predestinação, a eleição é um tema que ele vai ser percebido na caminhada. É como se você, tipo assim, você não entendeu agora? Tranquilo. Lá na frente você vai ver que não foi você que chegou aqui sozinho. Você vai olhar para trás e vai falar, não podia ser eu mesmo. Sim. Né? Então, fique tranquilo que você vai entender em algum momento que sempre foi Deus. Estava falando, né? Você já deu um spoiler aí do texto de João, capítulo 10, né? Que é um texto muito bacana também. A gente estava falando, né, que Cristo morreu na cruz e ele já tinha uma lista, né? E é um texto que fala acerca disso também, né? Então vamos abrir lá no capítulo 10 de João. O verso 14, ele diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando você lê esse texto, aí tem uma expressão que me chama atenção demais. Assim, toda vez que eu leio, fico preso nela. Você tem ideia de qual é? Não. Assim como. Assim como. Isso para mim pesa muito. Porque as minhas ovelhas conhecem a mim, assim como eu conheço o Pai. E o conhecimento entre Jesus e o Pai é pleno. E quando ele fala assim como, ele está propondo um conhecimento pleno nosso, e a gente reconhece que ele tem, mas um conhecimento pleno nosso para ele também. E aí é o problema, né? Quanto nós nos dedicamos a conhecê-lo. Sim. De verdade, né? Se é isso mesmo, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. De que forma? Assim como o Pai me conhece a mim. Elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai. Então, assim como, complica bastante na minha visão. Tanto que tá de vermelho tá aí, grifado, né? Já. Assim como é bastante forte. Né? Isso quer dizer que eu tenho que conhecer a Cristo plenamente, né? Como Ele me conhece. É um desafio. Mas vamos lá, o que você destaca nesse texto aí? No sentido de que Cristo, ele morre, ele vai para a cruz, ele está a caminho da cruz, mas ele está a caminho da cruz para dar a sua vida não de modo universal, né, mas de um modo... o seu sangue está para ser derramado de uma forma específica, né, e essa forma específica são as ovelhas que ele conhece, né? Ele conhece por quem ele está indo à cruz para morrer, né? Então é um texto que ressalta, né, de que essa salvação ela não é algo universal, mas ela é um chamado específico para as ovelhas que são dele e que ele mesmo conhece, né, elas. E continuando, né, sobre quem são as ovelhas, né, de Jesus que ele conhece, ele fala diretamente àqueles judeus que estavam rejeitando ele. E qual que era o motivo dessa rejeição, né? Ele vai dizer no verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, né? Então Jesus está falando sobre salvação com um grupo que não é salvo. Com um grupo que não é salvo. Vocês não acreditam em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Exatamente. E daí ele explica, então, logo abaixo no texto que você vai ler, como é o relacionamento dele com as ovelhas. Exatamente. Então, quando alguém crê em Jesus,
por esse texto aqui nós entendemos que é porque essa pessoa ela já é uma ovelha conhecida de Deus, de Cristo, antes da fundação do mundo, como nós também já vimos em outros textos, e que agora, nesse momento, nesse ponto da vida dela, ela ouviu a voz e respondeu positivamente a Cristo. Ou seja, no verso 27, diz exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que acho que vai cair num outro assunto que vocês vão conversar talvez depois, né? Mas é curioso, Jesus falando sobre... falando com quem não é salvo, com quem não é ovelha dele, e explicando para essa pessoa, olha, você não acredita em mim porque você não é minha ovelha. Isso já é chocante demais para nós. Exatamente. E depois ele mostrar essa segurança da ovelha, né? As minhas ovelhas estão na minha mão, né? Ninguém as tirará da minha mão. Que você está pensando agora no perigo de perder ou não a salvação, né? A segurança da salvação. Será que a minha salvação eu posso perdê-la? Né? Posso dormir, sonhar ter um sonho pecaminoso e acordar não salvo? Se depender de mim, a salvação eu posso perder. Exatamente. Se ela for missão de Cristo... Se a minha salvação fui eu que a conquistei, quer seja ou não pela minha fé, né? Por crer em Jesus, realmente eu estou em perigo. Mas se a minha salvação foi Cristo quem a conquistou por mim e a deu a mim, realmente, né? Ninguém pode me tirar das mãos dele. Graças a Deus por Graças isso. a Deus por isso. É para glorificar de pé. Sim, e aplaudir, igreja. Isso aí. Mas eu sei que com isso eu relutei por um bom tempo da minha caminhada, como eu disse no início, né? Eu já fui da turma que não, que sou eu que acreditei, né? Que vim, que assim sou responsável, permaneço, contribuo com a minha salvação. E foi um processo na minha vida, né? Como a gente comentou aqui, né? Ao longo da caminhada, né? Nós vamos entendendo que nós não chegamos até aqui se não fosse pela obra, pela graça, por Cristo ter nos trazido até o Pai, né? Por Cristo ter nos colocado novamente em um relacionamento com Deus. Legal, Neto. Então, vamos tentar fazer um resumo aí. Você disse para nós que antes da fundação do mundo, Deus olha para aquela fila de seres humanos que vão existir em toda a história e eles estão todos perdidos. Naquela fila de seres humanos, desde Adão até quando Cristo voltar e, né, estabelecer seu reino, todo mundo que vai nascer, não existe um bom. E dessa fila, Deus tira pessoas e chama para ele, para provar que ali realmente não tem nenhum bom, mas que ele é bom, né? Para provar Sim. que ele é amoroso, que ele é gracioso. Eu acho que isso é a graça pura, porque Deus realmente pegar de uma quantidade, enfim, né, inumerável de pessoas que mereciam, né? Assim, quando eu tô orando a Deus assim, eu já cheguei a fazer essa oração, assim, Deus, por que o Senhor me salvou? Assim, num sentido assim, eu tô grato ao Senhor porque o Senhor me salvou, porque eu merecia o inferno, né, realmente, sabe? Eu merecia, me era de direito o inferno, né? E mesmo depois da salvação, você ainda cometeu deslizes que são dignos de ser punido com o inferno, né? Porque não somos perfeitos, né? Não alcançamos aqui uma perfeição, né? Sempre vacilamos. Segundo o nosso irmão João, né? Se alguém falar que é santo, não tem pecado, que não tem pecado, já cometeu porque é mentira, né? Então a graça de Deus realmente impacta. Você sabe que quando eu olho para isso, finalizando a nossa conversa aqui, eu já me perguntei algumas vezes por que isso nos incomoda tanto, por que é um assunto tão difícil, sabe? Pelo menos eu entendo que é difícil para nós,
porque tira da nossa mão o controle. Porque se alguém falasse para você, olha, você quer ser salvo? Então suba esse monte 15 vezes. Aí você subiria. Né? Não, vai a pé até o Chile. Você fala, nossa, é muito difícil, mas eu vou organizar e vou. Mas pelo menos quando eu chegar lá, eu sei que eu estou salvo. Acabou. Né? Daí eu mereço. Pronto, acabou. Então minha salvação está garantida. Nós queremos isso. Nem que nos custe, nem que tenha que pagar promessas, mas daí você garantiu. Agora, a opção da Bíblia é Deus que faz, não está na sua mão. Né? Você não tem capacidade para chegar lá. Né? E isso nos incomoda. Porque depender de Deus nos incomoda. Porque o nosso coração ele é orgulhoso ao extremo, assim, nos exemplos mais bobos que representam isso aí que você colocou, né? Por exemplo, assim, se alguém te convida para almoçar na casa dele, né? Uma família te convida lá para um almoço muito especial e você vai lá e você é tratado muito bem e a comida está deliciosa, você naturalmente se sente responsável ou na obrigação de convidar aquela pessoa para almoçar na sua casa, para fazer alguma coisa na sua casa, enfim, porque você se sente desconfortável muitas vezes por ter recebido, né, um cuidado, né, algo tão bom e você se sente na obrigação de pagar, né? Tem que fazer alguma coisa para pagar esse irmão aqui que me chamou. E aí Jesus te salva e fala, você não tem como pagar. Você não tem como pagar. Se você entregar a sua vida, ainda nada. Exatamente. Né? Nada. Então, é um próximo assunto nosso aqui, né? Que seria o que eu faço diante dessa salvação. Mas já dá para adiantar que qualquer coisa que fizermos não é para pagar, mas é para agradecer. Como retribuição. Né? É para falar, olha, já que eu fui amado, então o que se espera, né, de mim, como um filho amado? Né? Se você ama seu filho, você espera que ele saia por aí distribuindo ódio? Não. Né? Se você perdoa seu filho, você espera que ele saia por aí cobrando, fazendo justiça com as próprias mãos? Não, que ele distribua o que recebeu, o amor que recebeu, o perdão que recebeu, a graça que recebeu, né, os ensinamentos que recebeu. E então já fica um spoiler para o nosso próximo encontro aqui, né, que não tem como pagar essa salvação, só temos como agradecer porque o Senhor nos salva. Então, eu acho que é isso, Neto. É isso. Deus, vimos aqui, nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo, para sermos dele, para pertencermos a ele, aquém de qualquer coisa que nós pudéssemos fazer ou tivéssemos capacidade de fazer. Foi uma escolha graciosa. A salvação é Deus do início ao fim e nós apenas reagimos a esse chamado, né? A essa graça. E aí, para os nossos irmãos que estão ouvindo e de repente fala assim, puxa vida, eu escutei, mas eu não sei se eu acredito nisso, se a Bíblia fala isso mesmo, né, que lutam com isso. Qual o seu conselho? O conselho, acho que não tem outro, né? Ore a respeito disso, fale com Deus. Depois, humildemente, visite os textos bíblicos que nós citamos aqui, foram apenas alguns, né? Leia, releia. Nós não citamos nem metade dos textos que ele tinha aberto aqui, porque vimos que não ia dar tempo, né? Ia ficar muito comprido aqui. Porque a Bíblia toda vai ter né, textos falando que Deus nos escolheu, né? E não fique preocupado, porque a nossa salvação também não depende do nosso entendimento correto, né? Totalmente correto acerca de como Deus nos salvou, né? Mas sim pela graça mesmo dele ter nos alcançado aí, independente de quem nós somos. Deus te salvou sem você saber disso. Exatamente. Né? E como nós falamos, o motivo de te revelar e da gente estar aqui repassando essa doutrina é para que você tenha segurança, tranquilidade, descanse na salvação que Deus te deu de graça. Exatamente. Isso, meu irmão. Prazer, uma alegria, né? Novamente eu falo de estar aqui com você, com os irmãos, né? Que conversa gostosa acerca da palavra de Deus.
Obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando aí, te usando no seu ministério. Que você seja usado para esclarecer para muitos filhos e filhas de Deus, como você fez conosco hoje aqui, que eles são filhos, porque Deus os chamou. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te Obrigado abençoe. pelo convite. Deus abençoe. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui. Deus abençoe a sua vida. E graças a Deus. E aí, para onde você vai, meu irmão? Acho que tá bom, tá? Tá bom, é que você tem tanto texto aí que eu não sei mas o que... senão eu vou fazer... Quero para ser 15, 20 minutos, meia hora. Meu conselho é ore. Acho que é ore e coloque o seu coração em humildade e leia, releia os textos bíblicos. Procure, né, também... Aqui está o resultado da sua busca. Ô, Google, não faz isso mais, não. Isso que eu já desativei, esse bendito assistente. Mas você tem como ver se continua gravando? Continua gravando. Feito, querido.